Então, assim, pegando esse gancho do que a gente falou agora, você falou um ponto que é muito importante, eu acho que para essa vivência comunal e para essa questão do nosso relacionamento com Deus, eu acho que o que a gente precisa entender é que faz parte do nosso relacionamento com Deus esse relacionamento comum, como igreja. Mas eu acho que o relacionamento comum, ele também vai da ideia de que eu tenho um relacionamento com Deus, senão eu não consigo ter um relacionamento comum. E aí a gente Uhum. entra nessa questão das disciplinas espirituais, que a gente tinha falado antes, que eu acho que são muito importantes. A gente tem, você sempre cita, eu vejo pessoas até satirizando um pouquinho, sempre a resposta para tudo são essas coisas, e realmente o são. A resposta para a nossa vida com Deus e para a vida diária é nos relacionar com Ele e aplicar esse relacionamento que a gente tem para todas as coisas. Você Uhum. sempre frisa a ideia do jejum, da oração, da leitura bíblica e da esmola, Uhum. como disciplinas espirituais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel que elas devem ter na vida do crente e como prática, como vivência diária. E a gente só, se você puder até apresentar algumas. A gente sabe que isso a gente precisa sistematizar em alguns momentos. Existem ferramentas sistemáticas para as disciplinas espirituais. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Olha, falando em primeiro lugar da minha experiência, digamos assim, eu posso dizer que quando eu converso com os evangélicos em geral sobre disciplinas espirituais, eu, como você disse, eu foco nas disciplinas espirituais, jejum, oração, esmola e a leitura bíblica. Falando de jejum, oração, esmola, leitura bíblica, a gente não tem dúvida. Os evangélicos falam muito sobre leitura bíblica. Sim. Geralmente, quando alguém está ensinando outra pessoa como ser cristão, sempre a gente fala de oração e leitura. Quando eu converso com os evangélicos em geral sobre jejum, oração e esmola, a parte da oração, você encontra muitas pessoas que oram e que entendem oração. Jejum já é mais difícil. Jejum é mais ou menos. Agora, esmola, geralmente as pessoas não têm assim uma dimensão da importância. Então, são três disciplinas espirituais que Cristo fala delas lá em Mateus 6. Então, você tem ali um discurso de Cristo em Mateus 6, vale a pena ler, tá? Depois de a gente terminar aqui essa live, para quem está acompanhando aí, leia Mateus 6, veja ali o que Cristo ensina, ali em outros lugares. Mas nesse texto ele fala das três disciplinas. E Cristo fala das recompensas que tem aquele que pratica essas disciplinas. Veja, a palavra recompensa é uma palavra muito forte, né? Sim. Recompensa, né? Claro, não é uma questão de barganha com Deus, mas recompensa é uma palavra forte. E a Eu acho palavra. que esse ponto que você citou é muito importante, essa questão de não barganha. Uhum. Eu tenho explicado muito para a igreja, para a minha comunidade de fé sobre jejum, eu sei que você vai entrar nesse ponto, mas às vezes a pessoa tem muita ideia do jejum como barganha. Eu faço jejum para receber algo de Deus. O que a gente vê no texto bíblico não é isso, né? É a ideia de um crescimento espiritual através da prática do jejum. Mas pode continuar falando. E essas disciplinas espirituais, esse crescimento espiritual que você mencionou, é fundamental. Por quê? Porque nas disciplinas espirituais, essa palavra disciplina tem a ver com, em primeiro lugar, o nosso coração. A gente disciplina o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração diante de Deus para que ele nos transforme. E aí a gente faz isso na oração, no jejum, na esmola, porque nesses pontos a gente está sempre se abstendo de alguma coisa. Então, na oração, por exemplo, a gente está na oração, principalmente na oração disciplinada, a gente está organizando o nosso tempo de maneira que Deus tenha um tempo na nossa vida. Né? Não apenas nos afazeres do dia a dia. Claro, tudo na nossa vida tem a ver com Deus, mas o tempo de oração é um tempo onde eu estou excluindo outras coisas, nesse tempo aqui é do Senhor. É um tempo onde eu vou falar com Deus, onde eu vou pedir a Ele orientação, onde eu vou adorar a Deus, enfim. A oração tem essa importância de organizar a nossa vida, colocando o amor a Deus em primeiro lugar. Então, a oração tem muito a ver com o amor a Deus. Né? A gente está colocando ali o nosso coração diante de Deus. Então, a oração é uma maneira pela qual o amor a Deus cresce na nossa vida. A gente está ali investindo um tempo no nosso relacionamento com Deus. E tem a ver com amor ao próximo também. Certa vez alguém perguntou para C.S. Lewis como é que a gente faz para amar os nossos inimigos, né? Como é que a gente faz para amar outras pessoas? E uma das dicas que ele deu foi justamente essa: comece a orar por aquela pessoa, né? Comece a orar por aquilo ali, porque com o tempo o seu coração começa a se abrir para aquilo. Então, a oração é uma maneira muito importante da gente
Amar a E Deus e ela também deixa de ser inimigo, né? Eu acho que o interessante é isso, a pessoa deixa de ser isso. inimigo. Se você está orando pelo benefício da pessoa, né? Ela pode até lhe considerar inimigo, mas para você já deixou de Mas ser, né? isso, No jejum, a gente está trabalhando uma coisa pessoal. Enquanto na oração é o amor a Deus, o amor ao próximo também, mas principalmente o amor a Deus, no jejum é uma questão de se abster dos seus prazeres. Então, é uma coisa que tem muito a ver com negar a si mesmo. Não é se martirizar, né? Não é que você está sim, aplicando dor sobre você. Não é se martirizar, mas tem a ver com negar prazeres por um determinado momento, né? O prazer da comida, né? É o que a gente principalmente fala, mas tem outras sim. coisas também que a gente pode se abster por um tempo. E na esmola, a gente também está se abstendo de algo que é o nosso recurso, o nosso Deixa, dinheiro, mas a gente está investindo na vida de outra pessoa. Você ia falar algo? deixa eu só falar isso, só sobre a questão do jejum. Eu queria que você só abordasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que assim, o jejum ele é muito mal compreendido, como você mesmo citou. As pessoas, quando olham para o jejum, geralmente olham para essa abstinência de comida e acham que é só isso, assim, eu me abstenho de comida e eu estou fazendo jejum. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que não é isso. Não é Não isso. adianta me abster de comida e eu estar me enchendo de coisas que não são necessárias para aquele momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O jejum não é um fim em si mesmo. É um meio, é um instrumento pelo qual a gente começa a organizar, digamos assim, uma área da nossa vida, mas é necessário que o centro da coisa não seja o jejum, seja o relacionamento com Deus. Então, durante o tempo que a gente passa de jejum, é importante que o jejum esteja totalmente casado com a oração. Né? Não adianta digamos assim, eu vou passar aqui 3 horas, ou sei lá, um dia, enfim, o tempo que eu vou passar de jejum. Mas eu vou passar esse tempo falando besteira, conversando besteira, falando da vida das pessoas, tendo inveja. Não adianta. Você está fazendo o quê? Né? Não adianta. Então, a essência do jejum. Vira um martírio, como você estava falando, vira uma martirização sem necessidade. E você espera o quê? Alcançar o quê com isso? Né? Você espera alcançar o quê com isso? Então, é uma coisa que se Tá torna fazendo regime, né? Tá fazendo regime, não jejum. regime. Pode até ser bom para você, não sei, mas espiritualmente, não. Espiritualmente não tem valor. Então, uma prática que nós temos na igreja anglicana é jejuar em certos períodos do ano. Além, Sim, é, o jejum, digamos assim, que é mais forte para nós é o jejum do período da quaresma, a preparação para a Páscoa. Outros grupos cristãos, alguns têm essa prática, outros não, enfim. Mas uma coisa que, assim, na minha experiência é muito importante é que o jejum, ele, quando não é uma prática eclesiástica, ele meio que ele esfria, né? O sentimento de que o jejum é sim. importante, ele esfria. Então, existe a importância de a gente jejuar juntos. No mundo evangélico, as disciplinas espirituais são praticadas principalmente de maneira individual. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, enfim. A gente pratica de maneira principalmente individual, que é certo, a gente tem que praticar individualmente mesmo. Mas na Bíblia também existem essas coisas coletivamente. A gente ora com outras pessoas, a gente lê a Bíblia com outras pessoas, né? E também jejua com outras pessoas. Então você vê alguns Sim. exemplos na Bíblia, no livro de Esdras, no livro do profeta Joel, né? E em outros textos bíblicos, pessoas jejuando juntas. Então, existe essa importância de que a comunidade faça isso. O profeta Sim. Zacarias menciona 4 jejuns que havia ao longo do ano do povo de Israel. Então, existe essa importância de que a comunidade faça aquilo ali juntos. Existem maneiras diferentes. Em algumas igrejas, por exemplo, os pastores instituem, durante 30 dias vai ser um tempo de jejum, enfim. E tem ali as regras daquele jejum, mas Sim. é uma maneira, digamos assim, da gente jejuar. Mas, claro, a importância do individual existe sim, de que cada pessoa esteja reorganizando a sua vida e não apenas participando. Isso, eu acho que essa questão do institucional, da eclesiástico é muito importante. Eu vi isso, Batista não tem tanto esse costume, eu tenho implementado aqui em nossa igreja, a gente tem tido momentos juntos para a questão do jejum. A gente fez na Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa ali, né? Juntos naquele dia fazer o momento do jejum e foi maravilhoso assim a gente separar esse momento como igreja e entregar o momento do jejum com a igreja, assim, a gente juntos, como comunidade, entregar o jejum a Deus ali, fazer o término do jejum juntos, é maravilhoso, assim, Excelente, foi um momento excelente. impactante para a gente.
Mas assim, aí você ia entrar na questão da prática da esmola. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão da esmola, porque os outros sempre acham que esmola é só entregar dinheiro. Isso. Seria uma das facetas da esmola. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente entender essa questão. A palavra esmola, quando a gente pronuncia essa palavra hoje, aquilo que as pessoas têm na mente é um trocado que você dá para um mendigo. É isso que vem para... Se você pedir para a maioria das pessoas explicarem sobre esmola, vem algo parecido com isso. Sendo que esmola na Bíblia não é apenas isso. Não é apenas um trocado que você dá para uma pessoa que pediu. A palavra esmola, na sua essência, tem a ver com misericórdia. Então, a própria palavra em português, esmola, vem dessa origem grega. Tem a ver com misericórdia. E com o tempo, o sentido da palavra meio que se perdeu. Mas é por isso, por exemplo, que às vezes, em vez de usar a palavra esmola, eu uso ações de misericórdia, atos de misericórdia, obras de misericórdia, para as pessoas entenderem Questão que de é uma coisa... caridade, né? Vinculada à ideia de caridade também. Isso, perfeito. É uma coisa mais ampla, né? Não é só um trocado que se dá para uma pessoa. Mas não que também não seja, mas a gente tem que perceber as necessidades que as pessoas têm. Então, quando, por exemplo, você tem uma pessoa desempregada e você ajuda aquela pessoa a ter uma profissão, a ter um emprego, isso também é obra de misericórdia. Ou, por exemplo, quando você socorre a viúva e o órfão, que a Bíblia menciona tanto, né? A viúva e o órfão, isso é obra de misericórdia. Então, quando a gente ajuda as pessoas nas necessidades delas, principalmente pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, não só vulnerabilidade econômica, mas vários tipos de vulnerabilidade, isso é uma obra de misericórdia. E aí tem uma grande importância, né? Porque na obra de misericórdia, eu estou olhando para o próximo, para as necessidades de outra pessoa. E quando eu ajudo a outra pessoa, o meu coração se organiza melhor. Porque a gente, como ser humano, né? Vamos falar aqui da maldade do coração humano. O coração humano tem muito sentimento de egoísmo, de se preocupar com suas próprias necessidades. Quando, em vez de me preocupar com meus desejos, ou meus sonhos, ou meu conforto, enfim, eu olho também para a necessidade de outra pessoa, isso ajuda a organizar o meu coração. Então, não é só uma questão de ajudar outra pessoa para se sentir bem, mas porque ela me ajuda a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa melhor. Quando isso é feito, claro, com fé, com amor a Deus, com amor ao próximo, com fé em Cristo. Então, isso é um gesto assim muito abençoador, né? Na quaresma também a gente tem essa prática de focar nisso aí. E uma coisa que a gente fez na quaresma, na nossa igreja, foi pedir que as pessoas trouxessem doações de alimentos e outros itens também, mas alimentos. Então, a gente fez, digamos assim, um grande várias cestas. E eu estou falando isso aqui como pastor da igreja. As pessoas doaram anonimamente, mas como pastor da igreja estou falando aqui que as pessoas fizeram. Estou dizendo isso por quê? Porque a esmola ela deve ser sem soar a trombeta, né? A gente não deve fazer para que outras pessoas vejam. Da mesma maneira, o jejum Que e a uma oração. mão sua não veja, que uma mão não veja a outra fazendo, né? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi gente postar em redes sociais foto orando, pá, fazendo Sim. oração, jejuando, pá. Não é isso, né? A ideia não é essa. Eu Então, acho interessante quando Jesus fala sobre jejum, ele fala para você tomar um banho, para você colocar uma isso, boa roupa, para que isso, as pessoas nem percebam que você está fazendo jejum, porque a prática judaica antiga era de rasgar a veste, de se isso, sujar com cinzas. Então, aquela questão de externalização sem internalização. Então, a isso, ideia é o internalizar, que isso, Jesus tanto isso. incita, né? Claro, se você é uma pessoa Fala. que, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que tem obra de misericórdia, se você é uma pessoa que jejuma, em algum momento outras pessoas vão saber. Mas você não deve fazer isso para ser visto, né? Você não deve fazer isso para dizer, né? Enfim, por vaidade. Porque aí quebra todo o propósito, né? Se o propósito é justamente quebrar essas paixões mais e você está fazendo aquilo ali por vaidade, eliminou todo o sentido. Enfim, então, essas são algumas disciplinas espirituais que eu foco, como você disse. Existem outras disciplinas. Eu mencionei a disciplina do silêncio, né? A solitude e o Sim. silêncio são disciplinas que nesse tempo que a gente vive de tanta ênfase em redes sociais e tudo mais, é uma coisa bacana da gente enfatizar, acredito.